Na madrugada do dia 26 ou 27 de setembro de 1968, o Sr. Henrique Schneider Jr., químico industrial, residente em Vila Balmer, a uns 5 quilômetros do centro de Joinville, no estado de Santa Catarina, levantou-se e foi verificar o fogo do forno da olaria ao lado de sua propriedade. Fogo esse que precisa permanecer aceso constantemente, mantendo o forno a determinada temperatura. Após constatar que tudo estava em ordem, caminhou mais alguns passos, parou, urinou e quando se voltou para acender um cigarro, deparou com um estranho objeto no pátio da olaria, a uns 5 metros de distância de onde se encontrava. Assustou-se, mas não se atemorizou. Todavia, sentiu-se paralisado, não podendo se movimentar. O objeto era um artefato de forma afunilada, medindo cerca de 4 metros de altura por 2,5 metros de diâmetro em sua base, assentada num tripé a uns 80 centímetros a pouco mais do solo. Da parte inferior, algo como uma luz fraca iluminava o chão. Havia uma entrada retangular por onde descia uma espécie de esteira rolante, que não chegava a tocar o solo. Apesar de parecer sólido, na extremidade inferior dessa esteira, e como se fizesse parte integrante da mesma, havia um vulto, que parecia uma tela, mas não tinha aspecto humanoide. De forma geométrica retangular, medindo mais ou menos 1,5 metros de altura por meio metro de largura. Atrás do primeiro vulto, a uns 5,5 metros, em linha reta, na mesma esteira havia outro, também imóvel, ambos sem nenhuma abertura nem luminosidade, como você pode ver nessa imagem que aparece agora. A extremidade inferior da esteira estava a cerca de 5 metros do observador, que pensou em perguntar o que faziam ali, mas não conseguia falar. Todavia, como se respondesse ao seu pensamento, sem que fosse emitido qualquer som, a resposta entrou-lhe no cérebro, como que vindo do vulto à sua frente, que respondeu da seguinte forma: "Estamos aqui para verificar a causa do calor e da fumaça neste local." Na ocasião, queimavam-se alguns pneus velhos, e o que produzia intenso calor, temperatura próxima de uns 700 graus, e espesso rolo de fumaça que se elevava alta no céu. Durante cerca de 10 minutos em que os vultos estiveram à vista, Schneider formulou inúmeras perguntas mentalmente, e todas recebiam imediatamente respostas nítidas, porém breves, que pareciam provir do vulto mais próximo. Entre outras e muitas, o observador se lembra de ter havido as seguintes perguntas e respostas. Pergunta: como vivem e se alimentam? Resposta: por impregnação, alimentação natural, energia, não é como vocês. Pergunta: como é movido o aparelho? Resposta: por atração, 36.000 ou 360.000 rotações por minuto. O observador não se lembra ao certo. Eles vinham do espaço, de um astro cujo nome Schneider não se recorda com precisão. Era algo parecido com a palavra MERS, M-E-R-S. Eram governados por um chefe a cada qual tinha uma função específica, como aquele que estava dentro do aparelho e que não podia sair de lá. Viajavam numa rota certa, determinada, ao qual saíram para verificar o que estava provocando aquele calor na Terra, prometendo voltar e estabelecer novo contato. Durante todo o tempo em que o vulto esteve à sua vista, Schneider parecia não poder tirar os olhos dele, e, à medida que a esteira ia recolhendo, sem qualquer ruído, o observador também se adiantava, porém guardando sempre a mesma distância. Não podia avançar mais, nem recuar, e nem parar. Entretanto, de soslaio, pôde ver
que naquela nave havia 3 pontos de luz azulada, como se fossem janelas, mas não eram orifícios. Através de um desses pontos, podia ver os outros 2. Não sabe explicar como isso era possível. No interior havia um terceiro vulto próximo a um objeto que parecia uma caixa. O disco voador não era luminoso, exceto as 3 janelas e a luz por baixo. E este estava iluminando apenas por meio de luz proveniente da lâmpada de um poste de iluminação pública. Tanto a nave como a esteira e os vultos pareciam ser acinzentados, de cor do alumínio. Logo que a esteira foi recolhida inteiramente, fechou-se a entrada, com um ligeiro ruído, como de faísca elétrica, seguido de um leve som que lembrava o que faz a porta de um refrigerador doméstico ao ser fechado. Imediatamente, o aparelho ergueu-se rápido e verticalmente no ar, ouvindo-se somente então um sibilar agudo, som comparado de uma furadeira elétrica ao ser acionada. No centro da parte inferior, a testemunha pôde ver intensa luz azulada, como dos aparelhos de soldar, e algo como anéis concêntricos, também azulados, que pareciam girar. Não pôde precisar, devido à forte luminosidade, se era a parte interna ou externa que girava. Após levantar-se uns 10 metros, inclinou-se para o sul e, em poucos segundos, tornou-se apenas um ponto de luz azulada no céu. Ao subir, deixou uma condensação de vapor, algo semelhante a um rastro produzido por certos tipos de aviões a jato. Essa condensação tinha odor que lembrava alguma coisa queimada. A ascensão do objeto produziu uma sucção violenta de ar que puxou o espectador em direção ao local onde se encontrava a nave. Ao se aproximar, sentiu-se que forte calor e um cheiro de querosene queimado impregnava no ar. No dia seguinte, Schneider viu que no local do pouso, onde havia grama, num círculo de aproximadamente 65 centímetros de diâmetro, como você pode ver na imagem, a mesma estava queimada. Concêntrico ao maior havia um círculo menor, onde a terra estava como que prensada e apresentando uma depressão de uns 10 centímetros. Havia também marcas de um tripé, tendo cada marca uns 10 centímetros de diâmetro. 8 ou 10 telhas da olaria, no ponto mais próximo da aterrissagem, estavam fora do lugar, como mostra essa imagem, como se houvesse sido levantadas por ventania. Uma delas chegou a desprender-se e quebrar-se. Um velho caminhão, em condições de uso, e que se achava estacionado perto, apresentou vários defeitos: bateria descarregada, platinado e distribuidor enguiçados, dínamo e motor de arranque afetados. 3 ou 4 dias depois, o Dr. Udo Schmidt, advogado em Joinville, tomando conhecimento do caso, foi ao local, em companhia dos senhores Cari Silva, comerciante, e Paulo Mertens, quando pôde fotografar a depressão dentro do círculo de grama queimada e constatar, também, o cheiro peculiar de queimado, odor este que ainda era claramente perceptível e que perdurou por 4 ou 5 meses. Durante esse tempo, a vegetação não cresceu dentro daquele círculo. Até a data de hoje, em meados da década de 70, não existe capim no exato local do pouso, embora alguns tufos de grama cresçam ao redor. Cerca de 5 meses depois, o Sr. Henrique Schneider Jr. viu um objeto luminoso cruzar o céu rapidamente. Nessa noite, sem motivo aparente, Schneider saiu de casa e sentiu que devia olhar para o céu. Foi então que viu o objeto. Teve tempo de chamar outras pessoas que também o viram, entre elas seu filho Amaury e casal de vizinhos, Maria Carvalho e seu marido. O protagonista da ocorrência, Sr. Henrique Schneider,
é pessoa respeitadíssima naquela cidade, tendo sido vereador por diversas vezes. Seu relato foi bastante sóbrio, não deu à imprensa o conhecimento do ocorrido e, conforme constatamos, em Joinville somente um reduzido número de pessoas sabem do caso. O Dr. Udo Schmidt, que fotografou o local 5 ou 4 dias após, é que difundiu o caso entre alguns amigos. Graças a ele que tomamos conhecimento do incidente. O Sr. Paulo Mertens, vizinho do Sr. Schneider, teria sido a primeira pessoa, além dos familiares, a quem este contou o fato. Tudo indica ter ficado o caso no conhecimento de apenas essas pessoas. Muitos detalhes escaparam, uma vez que o fato cedeu há alguns anos, e também porque a idade do Sr. Schneider, 65 anos na ocasião, interferiu na sua memória, fazendo-lhe omitir detalhes significantes, conforme afirmaram os seus amigos Silva, Emeters e Schmidt. E você? O que acha desse caso? Vale lembrar que o Sr. Schneider era uma pessoa pública e conhecida na cidade, e inventar tal história prejudicaria sua vida. Além disso, temos o seu filho, um casal de vizinhos que também viram o disco voador posteriormente, e as provas físicas do ocorrido, como o odor deixado pelo objeto, as marcas em solo e o telhado danificado. Dê sua opinião, participe e inscreva-se no canal.